Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Lírio dos Vales. Estamos aqui no momento das quintas-feiras da nossa palestra pública, para fazermos mais um comentário a respeito da doutrina espírita. E antes de nós iniciarmos a nossa palestra, nós iremos fazer uma leitura preparatória do livro O Espírito da Verdade, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a mensagem por amor à criança, e logo em seguida nós faremos a nossa prece de abertura. Então, eu vou ler a mensagem para que nós possamos, mentalizando, nos prepararmos para a prece. Por amor à criança, nós que tantas vezes rogamos o socorro da providência divina, oremos ao coração da mulher, suplicando pelos filhinhos das outras. Peçamos às seareiras do bem, pelas crianças desamparadas, flores humanas atingidas pela ventania do infortúnio, nas promessas do alvorecer. Pelas crianças que foram enjeitadas nos becos de ninguém, pelas que vagueiam sem direção, amedrontadas nas trevas noturnas, pelas que sugam os próprios dedos, contemplando por vidraças faustosas a comida que sobeja desperdiçada, pelas que nunca viram a luz da escola, pelas que dormem entremunhadas na goela escura do esgoto, pelas que foram relegadas aos abrigos da lama e se transformam em cobaias de vermes destruidores, pelas que a tuberculose espia, assanhada através dos molambos com que se cobrem, pelas que se afligem no tormento da fome e mentalizam o furto do pão, pelas que jamais ouviram uma voz que as abençoasse e se acreditam amaldiçoadas pelo destino, pelas que foram perfilhadas por falsa ternura e são mantidas nas casas nobres, quais pequenas alimálias, constantemente batidas pelas varas da injúria. E por aquelas outras que caíram desorientadas nas armadilhas do crime e são entregues ao vício e à indiferença entre os ferros e os castigos do cárcere. Mães da terra, enquanto vos regozijais no amor de vossos filhos, descerrai os braços para os órfãos de mãe. Lembremos o apelo inovidável do Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. E recordemos, sobretudo, que se o homem deve edificar as paredes imponentes do mundo por vindouro, só a mulher poderá convertê-lo em alegria da vida e carinho do lar. Então, agora nós vamos elevar o nosso pensamento em prece, agradecendo ao Pai a oportunidade bendita desse encontro, desse momento em que nós todos estamos aqui, reunidos num só ideal, que é o de aprendermos e principalmente refletirmos um pouco a respeito da doutrina espírita, essa doutrina que tanto bem tem nos feito. Permite, Senhor, que nessa noite as reflexões que aqui foram feitas possam calar fundo aos nossos corações, à nossa mente, para que de alguma forma, Senhor, essas sementes de luz floresçam dentro de nós. Te agradecemos a oportunidade e te pedimos que ela possa ser estendida a tantas outras pessoas através da publicação desta palestra no YouTube, e que tantos outros corações possam se sentir consolados, tantas mentes possam compreender, para que a doutrina espírita cumpra com o seu papel frente à nossa sociedade. Muito obrigada, Senhor. Pedimos aos amigos, espíritos, trabalhadores do Centro Espírita Lírio dos Vales, que estejam conosco, nos abençoando nesse momento, amparando a cada uma das famílias aqui representadas e todas aquelas que no futuro também terão acesso a esse conteúdo através do YouTube. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos, fica conosco a partir de agora, ilumina o nosso palestrante para que ele possa tocar o nosso coração com as suas reflexões. Que assim seja, Senhor. Eu convido agora o Willis para que venha falar para nós a respeito do tema Vinde a minhas criancinhas.
Ótimo. Graças a Deus por estarmos reunidos, né, mais uma vez, ainda de forma virtual, para podermos saborear e para podermos também nos alimentar com as palavras de vida eterna. Antes de iniciar no tema, eu quero trazer aqui uma leitura do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, lá no capítulo 11, que fala sobre o Sermão da Montanha. É para a gente já verificar com o ambiente, né, que o nosso irmão Humberto de Campos nos traz, né, relatando lá como foi, mais ou menos, o Sermão da Montanha. Vou ler na íntegra. É uma parte somente do capítulo. No final da tarde, o crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a multidão imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos, entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as enfermidades que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na iminência enfeitada de vegetação, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos derrotados e sofredores do mundo inteiro. Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Bem-aventurados os pobres e aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou-se do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao enorme futuro da humanidade. Do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras. E, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou a sua alocução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento, como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Esse é o relato que nos traz o amigo e irmão Humberto de Campos, lá dos arquivos do plano espiritual. E já vendo agora no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, vamos fazer a leitura também dos Evangelhos de Mateus e Marcos. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, de 13 a 16. Então, Jesus fala da pureza do coração, né? Fala da simplicidade e da humildade.
Jesus não está falando dessa simplicidade e humildade na questão externa, e sim da questão interna, onde envolve nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas intenções, nossos atos, né? Então, Jesus toma como exemplo a infância, como pureza e como humildade. Quando a gente fala em pureza, a ideia que a gente deve ter é de exclusão total do egoísmo e do orgulho, né? Devemos até lembrar nesse momento que os espíritos todos já existem antes de nascer, né? Homens e mulheres, né, homens e mulheres geram novos corpos, esses que são instrumentos do espírito. Mas todos os espíritos são criados por Deus, né, de uma forma que ainda a gente não consegue compreender. Considerando então que uma criança é animada, na verdade, por um espírito muito antigo, comparar essa inocência como, como pureza não está ligado diretamente ao espírito, né, mas sim ao período da infância. Visto que as imperfeições desse espírito estão adormecidas, né? Somente um espírito realmente perfeito é que já estaria nessa classificação de espírito puro. Mas, considerando somente essa fase da infantilidade, essa fase infantil, a comparação de Jesus é exata. A criancinha não pode manifestar tendências perversas, né? Porque ela está ligada a um corpo ainda em desenvolvimento. E ela se apresenta a uma imagem de inocência, né? Uma imagem de brandura. E Jesus nos diz assim, ó, o reino dos céus é para quem se assemelha às crianças. Porque, ouvindo isso, a gente pode ter ter uma ideia falsa em pensar que o reino dos céus é das crianças, né? Como se, de repente, assim, um espírito desencarnasse enquanto criança, já iria para o céu. Não é nada disso. O reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças, sem orgulho, sem o egoísmo, com a pureza de coração, com a simplicidade, né, com a humildade. E a gente pode, na verdade, observar várias características ainda de uma criança que devemos estar buscando. Por exemplo, as crianças perdoam fácil. Quando há alguma briga entre elas mesmo, né, basta que uma comece a conversar, né, e se perdoa muito fácil. Um adulto que, de repente, machuca uma criança, e se vai conversar com a criança também perdoa muito fácil. Entre outras características, nós temos também a verdade, né, nas crianças, a coragem, elas não têm muito medo, né, elas se arriscam mais, é por isso até é importante os pais estarem de olho, para dar os devidos cuidados. As crianças questionam, né, elas sonham sem limites, elas improvisam várias coisas, nas brincadeiras, então, né, é uma improvisação atrás da outra. As crianças são muito espontâneas, né, elas sempre aproveitam o hoje, o agora, né, com bastante intensidade. As crianças vivem com a alegria, né, elas são alegres em viver. E é o que a gente pode encontrar também nessas crianças, aquilo que a gente deve ser, né? A gente deve procurar desenvolver essas habilidades, manter essas habilidades também em nós, né? Por que passar pela infância? Né? Já que o espírito já tem um certo tempo, né, de existência, por que passar pela infância? Por que que o espírito não se mostra desde o nascimento tal como é? Aí aqui a gente vê a sabedoria de Deus, né, que está em toda a sua obra. Vejam bem, quando a criança, melhor, como criança,
um ser frágil, com ingenuidade, né, necessita de muitos cuidados especiais. Para a mãe, por exemplo, uma criança, ela é sempre um anjo. Até mesmo depois que cresce, né, as mães veem os filhos ainda como crianças. Mães e pais, né? Mães e pais, realmente. E assim é preciso para lhe cativar os cuidados, né? Se a criança se apresentasse já com as ideias de um adulto, né, não seria fácil, né, conviver. Isso não daria certo, né? Muito menos se a gente já conhecesse o passado, né, dessa criança, já de outras encarnações, por exemplo. Na questão 383 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? E os irmãos mais velhos, os espíritos superiores, respondem assim: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante este período, é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os encarregados de educá-lo, os tutores. Então, a gente pode refletir aqui que na infância é mais acessível, é mais propício aprender e ensinar. Aprender para as crianças, né? A criança está totalmente aberta para aprendizados, e para os tutores, para os pais, e aqui eu também incluo professores, pessoas que acompanham o desenvolvimento da criança, devem, com certeza, aproveitar essa, porque é a melhor fase para ensinar. A gente percebe que a primeira infância, de 1 a 7 anos, né, o espírito ainda está um pouco no plano espiritual, percebe ainda, né, um pouco o plano espiritual, mas também está muito sensível, né, aos novos aprendizados, né, aos novos ensinamentos. Muitas vezes, a gente pode até perceber que na primeira infância é como escrever o prefácio de um livro, né, de acordo com o ensinamento, de acordo com o ambiente. A gente percebe que é como se fosse escrever esse prefácio de um livro, né, para a vida de um ser. Como disse, muitas das vezes, não é que isso aconteça. Lembrando aos pais que o exemplo é a melhor forma de ensinar. Certa vez eu vi uma história assim, e uma criança falou para a mãe nesse formato: mãe, o que a senhora fala tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. Né? A criancinha estava falando do exemplo dos pais, do exemplo da mãe nesse momento. Né? E nós, já na fase adulta, já com as nossas vivências, com as nossas experiências, né? Além das palavras, nós devemos ensinar pelo exemplo. É claro que se uma mãe, se um pai disser ao filho: filho, faz isso, né, e o pai e a mãe fazem ao contrário, o que a criança realmente vai aprender é o que os pais exemplificam. Então fica para a gente essa lembrança de que a educação está muito mais no exemplo do que nas palavras. Na questão 379, a pergunta é: o espírito de uma criança é tão desenvolvido quanto o espírito de um adulto? Né? Nossos filhos aí, será que são tão desenvolvidos quanto o de um adulto? Pode até ser mais desenvolvido, se progrediu mais, pois é apenas as imperfeições dos órgãos que o impede de manifestar-se. Essa é a resposta. E a gente, e continua. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe, que está falando do corpo físico.
É claro que o corpo infantil, ele limita a manifestação do espírito, porque ainda está em desenvolvimento, né? Os órgãos da inteligência, o cérebro, né, mais diretamente falando, limitam as ideias até o seu natural desenvolvimento, até o seu natural amadurecimento. A infância nos torna despojados do orgulho, do egoísmo e dos demais males, né, das demais imperfeições. Notem aqui que Papai do Céu, né, dá essa oportunidade de o espírito renascer como criança, né, passando pela infância, por esse esquecimento de si, justamente para estar mais propenso ao seu desenvolvimento, né, ao seu aperfeiçoamento, ao seu progresso. E onde estavam os espíritos antes de nascer? Normalmente a gente fala assim, quando a gente quer falar da morte, né? Onde nós estaremos daqui a 100 anos, né? Que já leva à reflexão do evento da morte. E uma outra pergunta que a gente pode trazer para a reflexão também é essa, né? Onde é que estávamos antes de nascer? Onde estávamos há 100 anos atrás? Né? É claro que o espírito, antes de reencarnar, antes de nascer, ele já existe, né? E antes de nascer, existe um planejamento reencarnatório, né? Conforme as necessidades evolutivas, né, daquele espírito, né? Conforme o que ele precisa para evoluir. E aí vem no formato de provas, de expiações, de missões. Podem vir também alguns caracteres no corpo da criancinha, né, algum defeito, né, alguma limitação a mais, né, como até às vezes solicitado pelo próprio espírito, né, para alguma prova, né, até para dificultar uma má tendência, né, que esse espírito tenha, que ele possa aprender coisas novas, né, com um novo corpo e assim por diante. Ao aproximar da encarnação, todo espírito, no na nossa fase aqui de prova e expiação, entra em perturbação. O espírito perde a consciência de si, pouco a pouco, e entra numa espécie de sono. Todas as faculdades permanecem em estado oculto. O esquecimento é de providência divina, né? Esse esquecimento é uma bênção de Deus e é necessário para nós retomarmos um novo ponto de partida, para todos nós nos reescrevermos. Eu falo assim nós porque todos nós já passamos, né, pela infância mais uma vez. E os que são crianças hoje, né, têm esse esquecimento de si, das suas vidas passadas, justamente por providência divina, para a sua própria evolução. E também para os pais, não é? Um pouquinho sobre a adolescência, e é o acordar gradual do espírito, já que na reencarnação, né, ainda ali na fecundação, na gravidez, né, até os 7 anos, o espírito ele tem um esquecimento de si, né? E lá depois dos 15, 14, até uns 20 anos mais ou menos, o espírito começa a acordar, né? E ele começa a começa a trazer tendências, né, do que ele realmente é. Na questão 385 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Nós sabemos que na adolescência, né, há uma mudança mesmo, né, de comportamento. E Kardec pergunta se é o espírito que está se modificando.
E a resposta dos irmãos mais velhos é assim: é o espírito que retoma sua natureza e se mostra tal qual era. Então, quando a gente vê uma criança, a gente não sabe o que elas são, o que elas foram, né? E nem o que serão. No entanto, se constrói um amor incondicional pelos pequeninos, né? Pelas nossas crianças. Nós temos o exemplo do amor materno, que é o amor, é o exemplo maior de amor que a gente conhece na Terra. E até pessoas que não conhecem aquela criança chegam a despertar um amor inexplicável, né? Por esses que a gente chama às vezes de presentinhos de Deus ou gotas do amor de Deus na Terra, né? As nossas criancinhas. E essas características, de onde é que vêm, né? Bom, as crianças, elas são seres que Deus envia a novas existências. Deus dá a todos os espíritos, nesse período da infância, todas as aparências da pureza, da simplicidade, da inocência. Essa inocência não constitui superioridade real em relação ao que os espíritos eram antes. Os caracteres da infância é, na verdade, a imagem que os espíritos, ao encarnar, devem, ou melhor, nós, né, devemos ser. Notem, então, que Deus, quando nos permite vir, e quando entramos na fase da infância, na fase de criança, nos coloca, né, essa pureza, a pureza da qual Jesus falou, nos deixa despidos, né, de egoísmo e de orgulho, porque esse é o formato ao qual nós devemos chegar, né, é o que devemos buscar na nossa encarnação, na nossa vida. Após a fase de cuidados indispensáveis, o caráter real e individual dos filhos ressurge. Naturalmente, né, o caráter conserva-se bom se o espírito era bom. Estamos falando aqui do período da adolescência. E se traz consigo alguma má tendência, né, se não teve uma boa infância, se não teve uma educação responsável na infância, terá um pouquinho mais de dificuldade, né, de se reescrever, de se melhorar. Então, a gente traz aqui um pouquinho da responsabilidade dos pais. Um pouquinho, extraído da questão 385 do Livro dos Espíritos, tá? Só uma parte. Os espíritos entram na vida encarnada para se melhorarem. Todos nós, as crianças também. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos tutores, que devam fazê-los progredir. Aqui está falando da responsabilidade dos pais. É quando se pode reformar seu caráter e reprimir seus maus pendores, né? Esse é o dever que Deus confiou aos pais, uma missão sagrada pela qual terão de responder, bem ou mal. Então, a todos nós, já na fase adulta, como pais, como mães, como tios, tias, avós, avós, como professores, né? Com tantos papéis e, de repente, com alguma relação com um dos nossos pequeninos, nós devemos ter essa responsabilidade. Claro que a responsabilidade maior é dos pais, mas qualquer um de nós também se torna responsável pelos nossos pequenos. Nós estamos caminhando para uma sociedade fraterna, e numa sociedade fraterna, nós devemos perceber que o filho de um
é filho de todos. Quando começarmos a perceber essa questão, quando nossos sentimentos começarem a nos dizer que o filho do outro também é meu filho, e começarmos a cuidar mais, né, de todos os pequeninos, né, seremos, com certeza, uma sociedade mais fraterna, mais feliz, mais em paz. Estamos construindo isso, né, pouco a pouco, dia a dia, nesses esclarecimentos que a doutrina espírita nos dá, né, e observando também, até no dia a dia, né, espíritos, pessoas, né, que estão trazendo também novos ensinamentos, tanto para pais, né, quanto para filhos, para a nossa sociedade, né, já que estamos num período de transformação, num período de transição, né, que a gente chama de transição planetária, relembrando que essa transição não é só externa, é principalmente interna, na mudança dos pensamentos, na mudança das nossas emoções para sentimentos, não é? Então, a infância, como nós podemos perceber na reflexão de hoje, é da lei natural. São bênçãos de Deus, né? Além de ser útil, além de a infância ser necessária, além de ser indispensável, também é uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem todo o universo, né? Existem várias leis, né? A lei geral é a lei do amor, né? E um desdobramento da lei de amor também está a lei de progresso. E a infância faz parte dessa lei de progresso, para que todos nós possamos atingir a perfeição. A gente vendo a reflexão de hoje, a gente vê quanto é bondoso, né, o Senhor Deus, como é grande, né, o amor de Deus e como as leis todas estão empurrando todos nós, né, para a perfeição, visto que Deus é soberanamente justo e bom, né, e quer que todos os seus filhos, e isso é algo que vai acontecer, que todos os seus filhos atinjam a perfeição. E enquanto um espírito está na fase da infância, como já dissemos, tem toda essas características, né, de pureza, todas essas características de perfeição. Mas no nosso planeta, isso ainda é uma fase, né? Mas é uma fase com a qual nós devemos nos espelhar, né? E aprender também com as nossas criancinhas, além de ensinar. Meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, agradeço por mais um dia de reflexão, agradeço por mais uma vez poder estar contribuindo, e é claro que a gente sempre aprende bastante, né, quando a gente se prepara para algumas falas como essa, e a gente se conecta também com o amor de Jesus, com o amor dos irmãos espirituais, né, com o amor de Deus. E aqui, quando a gente conversa, a gente também está se conectando em pensamentos bons, né, se conectando também, conectando também os nossos corações. E juntos nós podemos nos ajudar a compreender melhor, né, toda essa dinâmica da encarnação, toda essa dinâmica da vida, para estarmos nos melhorando, né, para estarmos aprendendo a nos amar mais uns aos outros.